que é o novo que o Kleber tá falando, né? Que é o Pablo Marçal. É. O que eu percebo é que quando eu via o Pablo nas palestras, né, e ele tem autoridade para falar sobre negócios, por exemplo, hoje ele é pré-candidato, é candidato, na verdade, né, à presidência, e, e a gente vê uma diferença, por exemplo, ali no jeito de se vestir, né, no jeito de se apresentar, porque ele é de bermudão e de camisa normal, assim, né, para fazer a palestra, por exemplo, ele dava ali a palestra e tal, de boa. Hoje não. Hoje tu já vê o cara de paletó, né? Já vê o cara ali de gravata, já vê o cara de roupas sociais, né? De camisa social, né? Como Trocou, a antes gente era falou, Titi, né? Antes chamava hã? Titi na área, antes ele era Titi na área, agora é Marçal. Então ele É trocou, Marçal, né, cara? já trocou o marketing pessoal É, dele. Já tá um pouco mais é, sério. é interessante porque, tipo assim, como a gente estava falando ali, a pessoa religiosa, o pastor, as pessoas do meio religioso, né, elas passam autoridade pelo fato de elas estarem fazendo, por exemplo, ajudarem as pessoas, fazer milagres, essas coisas, né, de ajudar o ser humano, e aí as pessoas foram desenvolvendo aí um certo carisma, né, e vendo essas pessoas como autoridade, até porque comanda várias pessoas também, né. Por exemplo, um pastor, ele comanda várias pessoas, né? Ele comanda ali uma igreja, ele fala e você respeita, você obedece às vezes, né? Então, é interessante porque quando o político, ele se verte social, né? Dessa forma social, eu não sei te dizer bem se, por exemplo, foi o político que tirou essa ideia do cristão ou se foi o cristão que tirou essa ideia dele, do político, né? Mas eu só sei que essa vestimenta ela passa uma autoridade pela história, pelo background que tem, né? Pela história que ela tem ali, né? Então ela passa uma autoridade, essa vestimenta mais, né? Como eu fiz ali no nosso design ali, né? De paletó e tudo mais, né? Então isso passa uma ideia mais séria, né? A pessoa, esse é o marketing pessoal da política, por exemplo, né? A pessoa olha para isso e ela fala assim, eu posso confiar nesse cara, né? Eu confio nesse cara, até porque, por exemplo, segurança e se vestem dessa forma também. O Kleber estava falando do MIB, né? Os homens de preto, né? Eles também se vestem dessa forma, né? São agentes, né? Então é um tipo de roupa que passa essa imagem, cara. E o vendedor, ele precisa prestar atenção nisso. Por exemplo, na hora antes de vender, cara, antes da gente sair para vender, você precisa selecionar muito bem as roupas que você vai usar, dependendo do que você vai falar, por exemplo, né? Quando Pablo que é o candidato a presidente, né? Ele se vestia com a bermuda e com a camiseta, ele estava vestido realmente como, por exemplo, um dono de uma empresa, ele vive ali no dia, cara. Né? Não é por exemplo, o vendedor de uma empresa grande, ele se veste socialmente. Nem tanto, hoje nem tanto assim, né? Mas muitos se vestem ainda. Mas ele se veste de bermuda, de camiseta, ele está se vestindo igual um dono de uma empresa. Né? Normalmente ali conversando, batendo um papo, né? Ele está ali para gerenciar o negócio. E hoje ele se veste como um político, ele se posiciona como político. Porque essa posição dele vai mostrar para as outras pessoas que ele é um político. Eu estava conversando com um amigo aqui e ele falou assim, cara, eu sou tão gentil, eu levo eu converso com as pessoas, né? Que ele foi candidato a vereador, é uma pessoa muito gentil, cara, um cara sensacional aqui da nossa cidade. E ele não entendeu por que as pessoas falaram assim, eu nem sabia que você era político, entendeu? Por quê? Porque ele não se posicionou como político. Né? Eu Tem a sei que o posição, cara, tem a, eu sei que o posi- cara, por exemplo, pode falar, cara. tem a posição que você tem que saber onde você tá entrando. O que você vai vender? Você vai vender, você vai vender doce? Tá, vou vender doce. Aonde que você vai vender o doce? Você vai vender numa empresa? Você vai vender na rua? Se você vai vender na rua,
Depende da rua que você vai ficar. Você vai ficar no Marrones, por exemplo, aqui em São Paulo. Se eu for vender doce em São Paulo, aqui na Faria Lima, que é onde é a rua que tem mais empresas grandes, bancos, gira bastante dinheiro na Faria Lima. Pô, se eu for lá, mesmo que seja vender um doce, eu não vou lá de bermuda e camiseta, ou com uma blusa dessa aqui assim, né, zoadinha. Não. Pô, ali estão só gente magnata, só cara de grana, bancos. Eu vou mais apresentável, eu vou de acordo com Isso. aquilo que está me passando. Então, isso aí é o marketing pessoal. Vou fazer meu marketing, eu também vou andar como essas pessoas, ande como seus clientes. Então, você tem que ser um vendedor, você tem que saber isso, aonde você vai vender. Então, o político, ele sabe onde ele vai atacar, ele tem que mostrar o marketing pessoal dele qual que é? É uma autoridade naquele assunto, aquela autoridade passa que, né, empoderamento. Quem é empoderamento se veste Isso. bem, tal. Quem comanda um país, quem comanda uma cidade, se veste bem, se veste pronto para, É. né, E ele para governar. precisa, né, cara? Ele precisa passar essa imagem. Imagina, eu tô decidindo agora quem é o presidente, cara. Eu tô decidindo quem é o cara que vai governar meu país. Ele precisa gerar confiança, cara. Ele precisa muito disso, né? Porque não é qualquer pessoa que vai ficar ali, Não, né? E aí eu olho pra isso e eu falo, não, esse cara aí não é qualquer um. Você vê, cara. Até a gente vai falar sobre linguagem corporal, né? assim, O Pablo também mudou bastante isso, né? Ele mudou bastante isso nele, mudou cara. bastante mesmo.